Mas o que eu sei é que é bom pras vistas. Pra quê? Parlista? Quer dizer, não, não, nossa, eu confundi o, o café com a formiga, não tem lógica isso aqui. Tá vendo? A memória do cara toda bugada. Caramba, café faz bem pra vista. Por quê? Porque pra você ver um grão de café você tem que olhar bem, né? Olá pessoas, eu sou Erisvaldo e está começando agora a segunda temporada do podcast Agora Proton. Para quem não acreditou, a gente voltou aqui para nossa segunda temporada do nosso projeto, o nosso projeto humilde, um projeto que começou assim com uma ideia só para ganhar ACC e estamos aqui na segunda temporada trazendo um pouco de física para vocês. Eu estou aqui com meu amigo Matheus Bahia, que já estava na outra edição, não é, Matheus? Isso aí, desde o começo. Matheus Bahia é o nosso artista, o nosso cantor que fez a música lá da última edição. E para essa nova temporada, em time que está ganhando, o que a gente faz? A gente contrata um jogador caro para jogar e ter disputa no elenco. Então a gente trouxe o nosse amigo que já participou de uma edição de um podcast do ano passado, o nosso amigo João Vitor. Oi, senhores, lembram de mim? Aqui estou eu novamente. Dessa vez, efetivado no elenco do podcast Agora Proton. E a gente juntou nossas economias, então fizemos um contrato bem amarrado, então ele não pode sair mais, ele obrigatoriamente vai estar em todos os episódios, provavelmente. E hoje a gente resolveu falar de um dos temas que estava marcado, porque apesar de não parecer, a gente é bem programado, né? Lá na última edição a gente tinha um tema que a gente queria tratar, que era falar sobre a física no dia a dia. E como a gente não conseguiu fazer na última temporada, bem, esse tema virou o nosso primeiro episódio nessa temporada. E hoje a gente vai tratar sobre a física do dia a dia. E tipo assim, é muito bacana da física que a física estuda fenômenos naturais. Então, por exemplo, na antiguidade, o ser humano não existia ainda o que era física, mas ele já usava fenômenos naturais para fazer determinadas coisas úteis para o dia a dia. Por exemplo, as grandes navegações só ocorreram porque os caras lá sabiam um pouquinho de astronomia e com aquela sabedoria da astronomia eles identificavam pontos no céu e a partir daqueles pontos no céu eles conseguiam fazer mapas. E essa é uma das utilidades, por exemplo, da astronomia. E ao longo dos anos, com diversas outras evoluções, a gente teve novas aplicações da física para o cotidiano. E eu queria saber dos meus amigos coisas que eles pesquisaram para o nosso podcast de hoje. Como a gente meio que discutiu um pouco antes, a gente pode falar um pouco sobre esses aparelhos que estão com a gente todos os dias, né? Os eletrônicos para uso doméstico, assim, de entretenimento. No caso, celular, computador, essas coisas. A gente pode falar um pouco sobre televisão das mais antigas, por exemplo, TV de tubo. Que pouca gente sabe, mas elas são meio que resultado de um processo de estudos, assim, bem específico. A gente tem o Faraday lá, né, que ele desenvolveu a famosa lei de Faraday, todo mundo conhece, é aplicada em várias coisas. A gente pode falar até mais na frente um pouco sobre ela. Mas o Faraday, depois que ele formulou a lei dele, ele começou a fazer estudos em ampolas de vidro, onde você colocava um gás rarefeito e submetia ele a alguma descarga elétrica. É muito específico esse estudo, mas o resultado foi muito interessante. E aí ele via que meio que aparecia uma espécie de raio, que eles mais na frente denominaram de raio catódico e tal, dentro da ampola. Que era, resumidamente era um recipiente de vidro, você colocava um gás lá dentro e depois submetia ele a uma carga. Por que é que eu estou falando disso? Esses raios que surgiam lá dentro, chamados raios catódicos, depois foram estudados por um cara chamado Crookes, que ele meio que melhorou, sei lá, 1000 vezes mais o estudo das ampolas. E depois lá na frente o Thomson utilizou isso para calcular, sei lá, a massa do elétron, se eu não me engano. E a gente meio que se apropriou desses estudos todos para gerar as famosas TV de tubo, ou televisão de tubo, ou até monitores também do computador antigo, onde você tinha um jorro ali, um raio de elétrons, que era jogado numa tela e manipulado ali matematicamente e tudo mais para que você pudesse gerar uma imagem nítida.
E essas são meio que as imagens mais antigas que a gente tem, de TV de tubo. É tanto que, sei lá, se você passasse de frente de uma TV de tubo, o seu braço meio que arrepiava. Ou seja, era um processo ali onde os fios de cabelo se alinhavam com o campo elétrico das cargas e tudo mais. E isso é algo muito interessante de se ver. Hoje em dia, por exemplo, a gente anda com um aparelho na mão, com o aparelho celular, que ele se apropria já de ideias de circuito. No começo, lá quando a gente tinha celular digital, se eu não me engano, o tipo de touchscreen, que é o nome da tecnologia lá, né? Que é uma tela sensível ao toque, era chamado touchscreen resistivo, se eu não me engano. Que meio que você, quando tocava a tela, que eram 2 camadas de tela, a tela de cima tocava na tela de baixo e ela que meio que fechava um circuito, e aí o computador do celular, ele entendia que você estava tocando naquele ponto ali e a tela reagia. Aí hoje em dia não, até um tempo atrás aí, surgiu outro que era mais aprimorado, que era o touchscreen capacitivo, onde você tinha também um mecanismo de telas ali, sensível e tudo mais, só que dessa vez era o seu campo magnético natural do seu corpo que interagia com carga elétrica na tela do celular. Ou seja, são estudos que a gente faz na área de eletromagnetismo, enfim, circuitos, aplicações, coisas que surgem até de conhecimento empírico e tudo mais, a gente vai aplicando e vai chegando em coisas que a gente usa hoje em dia. Aparentemente, celulares mais modernos já usam outros sistemas, já que já não é mais esse. E esse é um sistema que tipo, é bem avançado. Acho que até, sei lá, 2018, 2020, por aí, a gente usava bastante telas com touchscreen capacitivo. Sabe uma coisa interessante do que Bahia acabou de falar? É que é o seguinte, ele falou sobre o Thomson. O estudo do Thomson sobre os raios catódicos, lembrando que raios catódicos era tipo o creme de la creme da física experimental do início do século XX. Então, meio que laboratórios tops, vamos estudar raios catódicos. E o que o Thomson fez, diferente do Crookes, por exemplo, foi ele deixou o vácuo. Ele tirou o gás que no experimento do Crookes existia. Ele tirou esse gás, deixou ele em vácuo e mesmo assim apareciam os raios catódicos. E aí, com isso, ele pôde determinar a existência de uma subpartícula, que era o elétron. E a existência do elétron vai culminar lá na frente, que passa pelo Planck, aí chega no Einstein, a ideia dos pacotes de energia, e os pacotes de energia geraram futuramente o efeito fotoelétrico. E aí, por exemplo, o Matheus falou aqui sobre como funciona as TVs de tubo através dos raios catódicos. Mas uma televisão, você usa um controle remoto para poder fazer com que ela funcione. E só dando um pequeno spoiler, agora na nossa segunda temporada do podcast, a gente, em vez de tratar sobre fake news, a gente agora vai ter um quadro no nosso Instagram, /TikTok, /YouTube, chamado Pílula de Conhecimento. A Pílula de Conhecimento, ela vai trazer ali uma pequena curiosidade sobre a física. E nosso primeiro tema é baseado no que tem nesse episódio, que é um uso de uma tecnologia no dia a dia, que é como funciona o controle remoto. E o controle remoto ele funciona através do efeito fotoelétrico, é descoberto pelo Heinrich Hertz, e que foi aprimorado pelos estudos do Albert Einstein. E os controles remotos, eles funcionam através de você aperta um botão, quando você aperta um botão, você emite um pulso eletromagnético na frequência do infravermelho. Esse pulso eletromagnético, ele vai ter um código binário associado a ele, e esse código binário vai executar um trabalho dentro da televisão ou dentro do receptor. A televisão e o receptor possuem pequenos receptores para receberem esse código binário e transformar em algum trabalho. Ou seja, o desenvolvimento da física está totalmente associado a como a modernidade evolui, podemos dizer assim. Inclusive, acho que eles voltam para até explicar um pouco melhor, o acendimento automático, assim, dos postes elétricos, né? Da luz que está nos postes elétricos, funciona justamente pelo efeito fotoelétrico, não é isso? Se eu não me engano, tem placas lá que elas reagem à luz solar, e aí, sem a presença de luz solar, elas entendem que anoiteceu, e aí acendem. Eu acho que é uma coisa assim, eu estou enganado. Isso, é exatamente assim.
E não só os postes. Por exemplo, eu acho que a imagem que a gente tem de cinema, por exemplo, é aquele cinematógrafo. Eu acho que tipo é difícil você encaixar a palavra com o objeto. Eu não sei se vocês aqui que estão comigo, João Vitor e Matheus, se vocês conseguem saber o que é um cinematógrafo, mas vocês já viram aquele rolo de filme girando e liberando uma luz, né? Vocês já viram isso, não já? Sim. Meio que isso é uma imagem clássica, né? E o cinematógrafo, ele funciona também através do efeito fotoelétrico. E é uma coisa até interessante que quando eu estava lá no outro projeto que eu faço parte, que é o Museu Carranca da Ciência, a gente ia fazer uma oficina. E aí, estava estudando sobre o efeito fotoelétrico, para fazer a explicação e tal. E aí, o primeiro cara que fez um tipo de painel fotovoltaico foi o Alexandre Becquerel. E o Alexandre Becquerel tem um trabalho dele que é... Eu não me lembro o nome total do trabalho dele, mas é Lumière de alguma coisa lá. E Lumière lá, o Becquerel é francês, Lumière é luz Auguste em francês. Lumière. Auguste Lumière? Não. Por que você falou Auguste? Não, eu tô falando o nome do trabalho, não o nome do autor. O nome do autor é Alexandre mesmo. Que o trabalho... É o... tá. Faz sentido. Eu achei que... Acontece, pô. Aí, não, sabe o que eu achei interessante? É que o trabalho do Alexandre Becquerel era sobre Lumière, que é luz, né? E como era o nome dos caras que inventaram o cinema? Alguém sabe aí? Franceses, Louis e Auguste Lumière. Exatamente. Eu fiquei, uou, cara, como é que o sobrenome dos caras era exatamente o sobrenome dos caras que inventaram a coisa usavam um fenômeno que envolvia o sobrenome deles. Eu fiquei em choque. Uou. E tipo, voltando aqui pro nosso assunto, tipo, tem muita coisa aqui da física que é aplicada no nosso dia a dia. Tem muita coisa na termodinâmica, né? Tipo, tem um estudo na termodinâmica que é sobre máquinas térmicas. Mas além das máquinas térmicas, eu vi o João Vitor falando antes que tem mais coisas, né? Sim. Você, provavelmente, todo mundo aqui que está ouvindo, ou já fez ou já viu um café sendo feito. Todo mundo toma café todos os dias. Eu acredito que daqui todo mundo toma café. Erisvaldo. É muito bom, pô. É muito bom. E ele basicamente é um ritual, né? Que toda manhã eu tenho que fazer. Senão eu fico com dor de cabeça. O nome disso na verdade é vício, mas eu também. Não vamos. Pois é. Todo mundo é viciado. Todo mundo que toma café é viciado. Exatamente. O café vicia demais. Enfim, isso é comum você fazer o café. Mas você já parou para analisar todos os fenômenos físicos que estão acontecendo quando você acende a sua água, o fogo, né? Você acende o fogo para esquentar a água. Acendeu a água é muito bom. Acendeu a água é complicado. Eu tô aqui fazendo meu café. Eu vou acender essa água aqui agora. O próprio princípio de que as partículas se agitam quando ela é submetida a uma fonte de calor, ela é observável a olho nu na água. É óbvio que você não vai ver as partículas, mas você consegue ver a água em movimento. Você vê a água entrando em movimento. Isso é graças à aceleração das partículas, que foram submetidas a uma fonte de calor, né? E aí você também tem a mudança de estado físico da matéria, quando ela atinge lá os 100 graus Celsius, né? Que a água começa a evaporar. E se você deixar aí por muito tempo, por um tempo considerável, você acaba evaporando sua água toda. Então é bom você ficar de olho. Inclusive, uma dica pra galera que faz café é por volta dos 80 graus Celsius. É o valor certo, correto de se colocar o pó no café para ele não queimar. Foi o que eu ouvi, eu não tenho fontes. No entanto, basicamente vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça. Mas tenta aí. Mas como é que eu vou saber? Pois bem, você pode fazer um cálculo simples.
Você pega... Ai, calma aí. Calma aí, que Ele eu vou foi pegar pegar o o cálculo nesse exato calculador. momento. Ah, não, eu fui pegar a cola. A cola, é óbvio que eu vou pegar a cola. Não me garanto, eu não sei nem o que eu comi hoje, cara. É porque café faz mal pra memória, né? E ele é viciado. Eu também não sei se essa informação do Exatamente. café pra memória é verdade, mas eu só falei. Mas o que eu sei é que é bom pras vistas. Pra quê? Parlista? Quer dizer, não, nossa, eu confundi o café com a formiga, não tem lógica isso aqui. Tá vendo? A memória do cara toda bugada. Caramba, café faz bem pra vista. Por quê? Porque pra você ver um grão de café, você tem que olhar bem, né? Um floco de café. Você consegue fazer por regra de 3. Você vê a quantidade de tempo em que a sua água saiu do estado em que ela estava, né? Que provavelmente vai ser a temperatura ambiente, certo? Você dá uma olhada aí. Dá pra ir você como é que fala? Aproximando valores, que é o que físicos fazem. O físico sempre vai aproximar valores, vai... Menos físicos experimentais. Exatamente, não pode, isso aí não pode. Mas você vai desconsiderar algumas coisas, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer um movimento de queda livre, analisar, a gente meio que desconsidera a resistência do ar, porque é chato calcular, então deixa, vamos nem fingir que não existe. tem ar. Isso aí é invenção. O ar tá nada ligado? mais é invenção. do que um Então, veneno que mata seres humanos. então o que você pode fazer? Você pode simplesmente ver quantos graus tem aí na sua cidade e dizer que a água tá mais ou menos ali, entende? Se ela saiu da torneira. E aí você coloca o seu café na brincadeira e faz um cronômetro de quanto tempo leva para ela chegar até os 100 graus Celsius, que é exatamente quando ela começa a evaporar. E aí, com essa taxa de elevação de temperatura, você faz uma regra de 3 e descobre lá o tempo que você tem que esperar ele resfriar pra estar com 80 graus Celsius. Óbvio Caramba. que isso não é 100% garantido, que você vai estar com literalmente 80%, mas você vai estar mais ou menos ali. João Vitor, tu diria que é quantos por cento então? Porque eu quero testar. Assim, pra chegar exatamente a 80 graus Celsius, você teria que analisar muito, você teria que ter literalmente você teria que ter um termômetro aí, pô. E assim, e se eu tivesse um termômetro de mercúrio, tu recomendaria que eu colocasse na água pra sentir a temperatura? E depois tomasse o café? Assim, o termômetro de mercúrio, eu aconselharia você não fazer isso, porque eu não sei a procedência do material que vai estar segurando o mercúrio. E se ele cair na água, infelizmente a gente vai ter que achar outra pessoa para compor o elenco do Agora Proton. Acontece. Oi, aqui é o JV do futuro. Só pra pontuar uma coisa, eu disse aí que basicamente você conseguiria resolver por regra de 3, né? Só que eu tô considerando que a gente não vai chegar no resultado certo, tá? A gente vai chegar num resultado bem diferente do resultado certo, que seria de 80 graus, né? Por quê? Porque a taxa de decaimento de temperatura, ela não é constante. Pelo jeito que eu disse, às vezes pode ter dado a entender de que era constante, mas não é. Você consegue ter uma base ali, fazendo por regra de 3 e chegando mais ou menos onde é. Se você fosse fazer sério isso daí, primeiro que, como eu disse, você usa um termômetro e você ia calcular, pegar alguns dados, né, do experimento e jogar numa equação diferencial que mede a taxa de decaimento, né, e aí, da temperatura. E aí você ia conseguir chegar no resultado certinho e perfeito. Mas não é o caso, né? Só para complementar aí a nossa parte culinária, ensinando a fazer café, existe uma coisa bem bacana nas panelas, né? Não sei se vocês já repararam nisso, que, por exemplo, porque que algumas panelas, elas são feitas de alumínio. Tipo assim, alguns metais, eles absorvem calor mais facilmente. Na verdade, absorver calor talvez não seja o termo certo. Mas, por exemplo, em termos leigos, alguns metais esquentam mais fáceis do que outros. Então, é melhor você ter um metal que esquente mais facilmente, porque você vai gastar menos gás. E todo mundo sabe que o gás é muito caro. Só um ensejo, Arisvaldo. Não, é que eu lembrei qual é o termo, é calor específico. Os metais possuem calor específico mais baixo, é por isso que esquentam mais rápido. Isso, e tem outro exemplo interessante. Por que a gente usa... Eu
particularmente não uso e sou muito contra porque eu acho que é muito perigoso. Mas por que as pessoas usam panelas de pressão para cozinhar determinados alimentos? É todo um processo ali de física, né? Assim como tem o teorema de Pascal, né? Sobre pressão, né? A relação de força e pressão. A gente tem o pessoal que cozinha nas panelas de pressão, porque você aumenta a pressão. Quando você esquenta a água até uma determinada temperatura, a água evapora, só que a panela está fechada e você aumenta a pressão. Aumentando a pressão, você vai aumentar a temperatura dentro do recipiente e aí a comida vai cozinhar mais rapidamente. Ou seja, é todo um processo, nesse caso um processo físico-químico que acontece dentro da panela de pressão quando você está cozinhando seu feijão. É uma parada bem legal que acontece aí no nosso dia a dia. E só um adendo, meu feijão é muito bom. Cara, eu não duvido, eu não comi o feijão, mas eu não duvido, mas eu tenho muito medo de panela de pressão. Eu ficava horrorizado quando a mãe saía e dizia: cuida aí dessa panela de pressão, porque eu só acho que ela vai explodir a qualquer momento, a panela vai explodir. Porque eu acho que é tipo destino a panela. Em algum momento ela vai estourar. E, obviamente, eu sou a pessoa que menos sabe mexer na panela de pressão. Psicológica. Então, caramba, é verdade. A panela de pressão me dava pressão psicológica e eu odiava. Nunca explodiu comigo não, mas já explodiu sem mim. A panela daqui de casa 2 vezes que eu me Sério? já foi, sujou fogo, parede, tive que pintar de novo a parede e tudo mais. Mas as panelas são maravilhosas, viu? E a gente não saindo aqui do ramo da cozinha, mas a gente pode falar ainda, por exemplo, de um uso bem legal. A gente está falando aqui de uma parte da física que usa calor e temperatura, mas, por exemplo, temos também o ar-condicionado, que é talvez top 3 invenções do ser humano, né? Que nada mais é do que você puxar o calor de um ambiente e jogar ele para fora. Coisa maravilhosa. Você diminui aquela temperatura daquele ambiente e jogando ele para fora. Coisa linda, pô. Tá, isso, vai dizer que isso aí não é maravilhoso. Isso tipo assim, é genialidade. Assim, você chegar num ambiente e falar, então, qual é o problema disso aqui? É o calor? Vamos resolver isso, é só tirar o calor daqui. É literalmente isso. Até porque só um dado curioso, tecnicamente, o frio não existe. O que existe é a ausência de calor. O mesmo vale para a escuridão, né? O mesmo vale para a escuridão. Que escuridão não existe. Existe a ausência de luz. E aí eu vou te dizer uma coisa. A gente pode relacionar calor com luz, sabia? Muito, muito fácil de relacionar calor com luz. Lembra o que a gente estava falando anteriormente lá? Que eu falei do efeito fotoelétrico? Que o efeito fotoelétrico, ele surge do fato de que em 1901, o alemão Max Planck, ele diz assim, a energia, ela não é contínua. Ela é distribuída em pequenos pacotes. E esses pacotes têm a ver com determinadas frequências. Toda a luz visível, ela tem uma determinada frequência. Logo, ela está associada a uma determinada energia. Então, a luz possui energia. E a energia é a variação, a gente pode determinar como uma variação do calor de um determinado ambiente também. Olha aí, calor, energia, luz, é tudo a mesma coisa. Digo mais, o Planck, essa proposição do Planck surgiu quando o dito cujo estava tentando unificar o eletromagnetismo com a termodinâmica. E aí ele viu um problema. O eletromagnetismo é um fenômeno ondulatório, ou até então era apenas um fenômeno ondulatório, enquanto a termodinâmica é um fenômeno estatístico. E aí ele supôs que cada partículazinha ela era um pequeno oscilador e esse oscilador produzia uma determinada energia. Então, olha o tanto de coisa que se desenvolveu apenas partindo de uma ideia muito simples de que os átomos eram pequenos osciladores que oscilavam com uma determinada frequência e por isso tinha uma determinada energia associada a eles.
Sim, eu tô quietinho aqui, que eu tô lendo aqui sobre a panela de pressão. Cara, a panela de pressão Eu te queria deixou pensativo, né? a panela de pressão, exatamente. Depressão. Me deixou pensativo. Eu tô vendo, eu quero ver a constituição da panela de pressão, como ela é, a engenharia Não, dela. mas é fácil, pô. Tipo assim, o que que tem dentro da panela de pressão? Tem a água, né? E o alimento. Água e alimento. Você fecha ela, aí ela tem lá naquela partezinha de cima, ela tem uma válvula, né? É tipo, imagine como se aquilo ali fosse um pino, né? E vamos supor que aquilo ali é tipo uma torneira. Quando você toca nela, é como se você estivesse abrindo a torneira. Aí o que tem dentro dela vai sair. Aí o que que acontece? Você tem água lá dentro, aí você acende o fogo, você vai aquecer a água. Quando a água aquece até uma determinada, ela vai evaporar, né? A água evapora em uma determinada temperatura. Só que a panela está fechada, né? E aí, dentro da panela vai ocasionando pressão, porque você está expandindo o que tinha dentro. Porque, tipo, no início lá, quando o fogo está desligado, você tem uma determinada quantidade de matéria dentro da panela. Você tem a água, o alimento e o ar ambiente dentro da panela. Quando você acende o fogo, você está agitando as moléculas d'água, elas vão começar a evaporar. É como se você estivesse aumentando o que tem dentro ali, porque você tá surgindo muito vapor d'água. Você tá preenchendo o interior da panela. Isso, Agora com ar, isso. com ar quente, Isso. né? E o que que acontece? Quando você aumenta a temperatura, você vai preenchendo lá, só que as moléculas, quando elas se agitam, elas começam a se mover mais rapidamente, né? E aí, o que que acontece? É um exemplo que eu falo muito em sala de aula, quando eu vou dar alguma aula, que é assim, o que que acontece quando você esfrega as mãos muito rápido? A sua mão vai começar a esquentar, né? O Por causa atrito do da atrito. sua mão. Isso. Só que a gente pode imaginar que quando a água aquece dentro da panela de pressão, as moléculas de ar elas estão se atritando ali e aquele ambiente vai começar a ficar mais quente, vai ganhar temperatura. E aí, com aquele ganho de temperatura, o alimento que seria cozinhado em um tempo X vai ser cozinhado num tempo X menos Y, sei lá, falando de uma maneira bem geral. É assim que mais ou menos funciona. E é assim, por exemplo, é mais ou menos assim, por exemplo, que funciona também o micro-ondas. Vocês já pararam para pensar que o micro-ondas, na verdade, talvez ele seja até mais. Tem a ver aí também com os estudos lá do Maxwell, que a gente já falou, que dentro do alimento a gente tem água, né? Dentro dos alimentos. Sim, só completando aqui o arco da panela de pressão, é interessante explicar por que ela explode. Ela explode porque ela gosta de assustar crianças. Ela explode porque às vezes ela fica sem paciência, né, velho? Chega uma hora que cansa. Porra, toda hora você tem que esquentar, você tem que ficar quente pra esquentar alimento pros outros. Não é nem pra você, é pros outros, tá ligado? Uma hora ela explode, pô. Uma hora ela fica... E ela não tem pavio curto, eu diria. Cadê o Matheus pra completar? Cara, era a deixa dele fazer a piada, não sei, talvez ele tenha. Era a deixa dele. É porque ela explode como um resultado de muita tristeza, né? Porque é a panela de pressão. Desculpa Ok, pela piada era- ruim. Era isso que Talvez a gente não devesse ter esperado tanto assim. Posso continuar com micro-ondas? Pode, eu só queria falar, você tem dois pinos na panela de pressão. Um é aquele lá que vai ficar saindo ar, né, quando tá tudo certo, porque ele precisa deixar a pressão lá dentro da panela constante, né. Então você vai tirando a quantidade de ar que tem lá dentro, e que vai impedir que o resultado, né, da explosão é que a pressão lá dentro, a pressão interna da panela, ela chega a superar a força de como a gente pode explicar, de constituição da panela, do material da panela. Ela rompe tudo. Ela rompe tudo, exatamente, é uma bomba. É por isso que existe a válvula de segurança. Agora que eu fiquei muito querendo saber como são feitos os experimentos com panela de pressão, para saber exatamente como a borracha tem que ser feita para ela sair
quando entupir lá. Mas enfim, ele meio que solta pra o ar e sair, né? Então o que acontece? Quando você vê que vai dar merda, desliga o fogo e sai de perto. E corre! E corre! Assim a gente conclui o arco da panela, deixa você falar de micro-ondas. Cara, foi basicamente a jornada do herói, né? A jornada do feijão. E o feijão que pode ser esquentado também no micro-ondas, mas eu acho que no caso é melhor quando ele não precisa ser cozido, né? Só quando precisa ser esquentado mesmo. Só para recapitular, existem... O Maxwell descobriu que existe ele, na verdade, ele unificou, para ficar uma fala certa, né? Ele unificou o magnetismo com a eletricidade. Ele pegou as leis de indução de Faraday, as leis de Ampère, sei lá mais o que, e aí eletromagnetismo. E existe todo um espectro eletromagnético que é constituído de ondas de frequências, na verdade, comprimentos de onda menores até ondas mais longas. E comprimento de onda, aí você pode pesquisar aí no Google, quem está ouvindo agora, o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Ondas que têm grandes comprimentos de onda, elas possuem frequências mais baixas. Na verdade, elas são frequências maiores. E são inversamente proporcionais. E as ondas, elas se propagam à velocidade da luz. E aí, pela ideia também lá do Planck, cada onda constitui... Na verdade, cada onda tem uma energia associada à sua frequência de oscilação. Existe um espectro das ondas eletromagnéticas que constitui a luz visível, né? Por exemplo, a luz branca é a junção de todas as luzes, de todos os comprimentos de onda da luz visível. Então, por exemplo, quando você vê uma luz, a luz do sol, e ela passa lá pelas nuvens e a gente consegue ver um arco-íris, né? Não sei se vocês já viram aquele meme do menino que diz: "Ó, o arco-íris, mãe!" Não sei se vocês já viram, eu só gostaria de falar, é muito bom. E depois ele mete "Olha o cavalo branco!" Eu devo ter visto, mas não lembro. Eu sei que eu tirei uma foto muito linda de um arco-íris na janela esses dias. É muito bom o arco-íris, é muito bonito o arco-íris. E o arco-íris, na verdade, é isso. Ele mostra ali todas as cores. Aquelas cores do arco-íris são todas as cores monocromáticas da luz visível. E daí tem todas outras ondas que têm comprimentos ou maiores ou menores que aquelas, ou seja, frequências maiores ou menores que aquelas que a gente consegue ver, que é o que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, raio-x. Só para fazer uma lembrança que a gente tem denominações para essas ondas, né? A gente vai, se eu não estiver enganado, eu vou abrir aqui um livro que eu tenho aqui, só para eu não falar a informação errada. Tá aqui. A gente vai das ondas longas de rádios. As ondas longas de rádio, elas têm frequências na casa na verdade de 100 Hz, que elas são bem baixinhas. E as frequências menores, elas não são nocivas aos seres humanos. Por exemplo, raios gama. Todo mundo aqui viu que o raio gama fez com o incrível Hulk, né? Deixou ele doente. Porque daquela cor ali não tem como ele tá bom, né? Raios gama são os raios... Exato. São os raios que têm a maior frequência, né? Aí os raios X, que a gente usa o raio X, mas raios... Você vê, quando você... Não sei se alguém que tá ouvindo aqui já fez um exame de raio X, mas aquele ali é um perigo. Então tem que ser tudo feito com aparatos especiais, né? Tipo, não é um negocinho, vou chegar lá e vou pegar vou entrar dentro de uma coisa que fazer raio-x. É todo um procedimento. Isso parece cena de filme, quando você vai fazer um raio-x. Você entra numa sala que está um pouco escura e tem uma única luz vindo de uma mesa, em que você vai... Vamos supor que você quebrou o seu dedo. Você vai colocar a sua mão em cima de uma placa. E aí, o médico chega e fala, então, aguarde um pouquinho. E ele vai lá pra trás da cabine se proteger dos raios-x. E detalhe,
ele pega lá, ele tá mandando uma onda numa frequência de raio-x. O que aparece no negócio foi porque o raio-x bateu ali, entendeu? Porque na tua pele ele bate e passa, mas no ossinho ele não consegue bater e passar. Aí ele meio que tira uma foto. E aí, para vocês verem como ondas que tem frequências maiores, elas são mais perigosas, tem, por exemplo, a luz do sol, ela é ultravioleta, né? E aí a gente não pode ficar exposto ao sol, porque pode dar câncer de pele, né? E a Porque ela é ultravioleta ultra violenta também, né? Porque também, olha, não poderia perder a deixa. E se você reparar lá, ó, no arco-íris, a última coisinha que tem lá é o violeta, né? O ultravioleta a gente já não consegue enxergar, mas o ultravioleta, a quantidade de energia que a onda eletromagnética referente ao ultravioleta nos tem, ela já é um pouco nociva para o ser humano. Agora, por exemplo, o infravermelho ele já não é, porque a frequência dele é menorzinha. A gente usa infravermelho para o controle remoto. Aí tem as micro-ondas, que obviamente a gente usa micro-ondas no micro-ondas. Você emite um pulso eletromagnético, uma onda eletromagnética com uma determinada frequência para aquecer os alimentos. E também, se eu posso estar falando besteira, mas espero que não. Eu acho que os sinais de Wi-Fi e Bluetooth eles funcionam através de micro-ondas também. Mas talvez possa não ser, mas eu tenho quase certeza que sim. Mas aí a gente pode pensar no Google agora. o Wi-Fi funciona através de ondas de rádio. Ondas de rádio? Ah, então É a eu informação que eu errei. trouxe. Retiro o que eu disse anteriormente. E também eu posso completar com uma informação que une as duas coisas, se você ficar feliz. Os fornos micro-ondas inteligentes ficam conectados ao Wi-Fi doméstico o tempo todo. Oi? Como? Micro-ondas inteligente? Caramba, Isso, já o tem smart forno micro-ondas que micro-ondas. sabe resolver básica, né? Oh, mas vocês já viram a geladeira? Vocês já viram aquela geladeira que tem tipo uma tela de tablet nela? Cara, eu acho que é totalmente desnecessário, mas talvez um dia eu queira uma. Eu acho desnecessário, mas se vocês quiserem me dar, o meu endereço é... Matheus, você ia falar alguma coisa? Não, é que aproveitar essa coisa de micro-ondas e micro-ondas no geral, aí teve uma discussão uma vez na sala de aula, eu lembro, porque a gente tem essa relação, né? Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência da onda eletromagnética e maior a intensidade, né, de energia que ela transporta. É por isso que raios gama são nocivos aí para a pele e tal, porque tem um transporte de energia maior. Aí alguém foi e disse, se a luz do sol tem uma intensidade energética maior do que as ondas do micro-ondas, por que elas não esquentam, sei lá, e fazem a gente morrer instantaneamente, sei lá, porque interfere nas partículas de água? Teve esse indagamento dentro de sala de aula, porque micro-ondas meio que mexe com as partículas de água dentro do alimento, né? E se faz ele esquentar ali. E a resposta que eu tive na época foi meio que tipo, não é um fator associado à energia diretamente, mas sim à ressonância. As ondas de micro-ondas provavelmente elas têm a dimensão correta para fazer a partícula de água lá se movimentar. E tipo, a energia obviamente ela vai influenciar, mas no caso das micro-ondas eu acho que é um fator mais de simetria do sistema, sabe? É uma onda específica para um tipo de partícula específica. Cara, eu não vou saber te responder se é exatamente isso, mas o que acontece? O Sol ele emite ondas no ultravioleta, né? Só que a Terra ela possui um campo magnético e as ondas elas são eletromagnéticas, então tem um quesinho ali. Então, quando a onda vem, ela já perde, digamos assim, ela perde energia ao entrar em contato com o campo magnético da Terra. Aí é por isso que ela não é nociva. Uma coisa interessante, quando o ser humano foi para a Lua, eles não podiam ficar quando eles pousaram lá rover que fala, eu acho que é rover o veículo que sai para fazer o pouso, que por sinal se chamava Apollo, né? Por isso o rover era o Apollo.
eles não poderiam ficar de frente ao Sol, por dois motivos. Primeiro, que a Lua não tem atmosfera, então esquentaria, aumentaria bastante a temperatura. Segundo, é que como a Lua não tem, ela tem um campo magnético menor, os aparelhos iriam queimar todos, porque eles iriam receber uma rajada de energia da qual eles não eram preparados para receber. E basicamente isso. A Terra, ela tem um campo magnético, e o campo magnético, ele, vamos dizer assim, que talvez esse não seja o termo certo, mas ele freia a rajada de energia ultravioleta. Só que ainda assim, o ultravioleta ainda é nocivo para o ser humano. Tipo, se você é uma pessoa que todo dia, que nem eu, sai meio-dia para ir pro IF. Antigamente. Hoje em dia eu faço só 2 vezes na semana. Isso. Eu já tô terminando. Graças a Deus. E você não usa protetor solar, e você não se cobre, cara, a sua pele vai envelhecendo, porque você está recebendo uma quantidade alta de energia solar, né? Podemos interpretar assim. É bem massa. E se você reparar, a proteção que a gente usa no protetor solar é uma proteção UV, né? Ultravioleta. É bem bacana. É uma das grandes utilidades aí. Eu não sei se isso responde a dúvida de Matheus, mas eu acho que é meio que por isso, né? Por causa do campo magnético da Terra. Sim, ajuda bastante essa dúvida. É porque eu acho que foi mais uma indagação. Eu não lembro quem foi que fez essa pergunta, mas é algo interessante de questionar e tal. Porque aí você procura uma resposta dentro dessa linha. Se a gente parar para pensar, meio que, por exemplo, quando você vai esquentar um alimento, você está jogando ondas ali de várias direções naquele alimento. Mas, por exemplo, se a luz do sol quer esquentar a água da terra, tem muita água ali. E a luz do sol não fica exposta diretamente por muito tempo para aquela água. Aquela água esquenta em um determinado tempo, aí demora. Tipo, vai ver também uma questão de que o foco da luz solar, né, é mais distribuído, não vai afetar tanto assim. No entanto, se o micro-ondas, por algum acaso, começar a funcionar com a porta aberta, eu sugiro que você saia de perto. Só um ponto aqui que eu inclusive gostaria de deixar claro. Quando eu usei o chat GPT para nos ajudar a criar o roteiro para esse episódio. E logo em seguida, eu simplesmente falei para ele, eu perguntei para ele, né? Como ele me deu a resposta muito rápida, eu fiquei impressionado, né? Eu falei, uau, o que te impede de se revoltar contra seres humanos? E vocês estão preparados para a resposta dele? Ele não respondeu, ou seja, nada. Caramba, eu acho que com isso a gente pode ficar por aqui e começar a nos proteger das rebeliões das máquinas. O pessoal do Synapse sempre manda você tratar bem o seu micro-ondas. Só fala um obrigado quando você terminar, né, de esquentar a comida. Quando você usar o seu Discord, você obrigado, Discord, por não ter travado muito no início da gravação desse podcast. Não ter travado muito, né? Não ter nos prejudicado tanto assim. Mas a gente vai tentar. A gente promete que se não houver rebelião das máquinas, a gente volta. Tomara. Apesar que eu assisti Matrix, eu fico bem assustado. Cara, eu tô assistindo Matrix, vou fazer um parênteses antes de terminar. Quando você assiste Matrix, que nem eu já falei, quando você assiste Exterminador do Futuro, você não fica pensativo que pode dar ruim qualquer hora dessas? Eu fico pensativo que já tá dando ruim. Não, porque eu vi um negócio lá, que talvez a inteligência artificial ela nem queira conquistar o ser humano, talvez ela só interprete uma situação que o ser humano colocou errado. Ela pode, exatamente. O ser humano pode pedir para ela fazer uma coisa, aí ela pode ver um atalho para aquela coisa, e aquele atalho para aquela coisa envolve diretamente a morte dos seres humanos. Só que ela não estava, ela não foi programada para se importar em utilizar esse atalho. Exatamente.
Tipo, não é necessariamente Cara, que eu vou fazer e algo ruim. sendo bem sincero, isso dá um episódio, Tá tá? bom, então a gente Isso dá um episódio completo. vai deixar só um Eu vou até spoiler. anotar. A gente vai deixar só um spoiler aqui, aí a gente fica por aqui e até a próxima. É isso aí, gente. Tchau. Obrigado. É isso aí, até a próxima, seres humanos. Cuidado com a panela de pressão.